arquitetos, designers interiores, colaboradores e amigos. É um imenso prazer poder receber todos vocês aqui nessa noite especial, nesse evento dedicado à arquitetura e à arte de negociação. Eu tenho certeza absoluta que para muitos de vocês, após essa experiência aqui, podem ter uma oportunidade de transformar completamente a sua vida profissional. Assim como eu, há tempos atrás, tive a chance de conhecer um pouco dessas ferramentas e me aprofundar nessas estratégias. E os resultados foram surpreendentes na minha vida profissional. E é exatamente isso que eu desejo para cada um de vocês essa noite. Sendo assim, eu chamo agora para o palco ela, com quase uma década de experiência e mais de uma centena de projetos realizados e clientes satisfeitos. Multiespecialista em programação neurolinguística e pós-graduada em neurociência. Vem para cá, a arquiteta Letícia Arruda. Eu acho que eu gostei disso, do marido apresentando, sabe, gente? Acho que eu vou começar a levar na reunião inicial com o cliente, porque acho que dá uma valorizada, né? Gostei. Gente, eu vou contar a minha pior negociação como arquiteta. Para contextualizar um pouco vocês, o ano era 2017, estava eu, no meu primeiro ano de formada, deslumbrada com o mundo perfeito que seria a minha profissão como arquiteta. Eu comecei muito feliz e muito esperançosa. Tem alguns colegas meus aqui de faculdade que eu estou muito feliz de ter aqui comigo hoje novamente. E quem estudou comigo sabe que eu era aquela CDF. Eu queria muito tirar notas boas, ir bem na faculdade, e eu me formei com a crença de que isso nas minhas mãos seria suficiente para ter um desempenho de excelência e ter meu escritório próprio. E para contextualizar vocês ainda mais, eu sou de Cachoeira do Sul, sou do interior, e eu me formei e me mantive em Porto Alegre. Só que toda a minha rede de amigos naquele momento, ela era de Cachoeira do Sul. Aqui em Porto Alegre eu só tinha arquitetos, então eu precisei entrar no mundo do marketing das mídias sociais. Naquela época não era tão bem visto, tu era taxado de blogueiro na hora. Hoje em dia é natural, todo mundo se forma, tem um Instagram profissional. Naquela época, a Camila sabe, a gente era blogueira, né, Camila? Então, me encorajei e fui, e isso foi me trazendo oportunidades e clientes. O meu primeiro cliente é aqui perto, porque antes o que eu fazia? Eu não precisei negociar nada, porque a maioria dos meus clientes, eles eram amigos dos meus pais, que era recém-formada, que estava cobrando barato, ia até Cachoeira do Sul, pagava para trabalhar e estava tudo certo, não precisava negociar nada. O meu primeiro cliente mais próximo foi em Viamão. Era um advogado, um escritório de advocacia, e eu cobrei tão barato, gente, que foi muito engraçado, porque depois, ao longo da obra, eu percebi o quanto eles eram aqueles clientes chorões que pediu desconto para todo mundo, sabe? Mas eu cobrei tão barato que depois eles me disseram, a gente ficou com vergonha de te pedir desconto. Então, assim, só para notar qual era o cenário atual. Mas esses clientes, eles tinham alguém, que era um primo, que tinha comprado um apartamento de, em média, 100 metros quadrados, na planta, e me indicaram em Porto Alegre com vista para o pôr do sol, aquela coisa linda. Eu nem queria saber quem eram os clientes, era o projeto perfeito para aquele momento. E a gente sabe, né? Nesses momentos a gente nem vê o cliente, a gente quer o projeto, aquela gana já imaginando tudo decorado, maravilhoso, lindo, com os fornecedores perfeitos, alto padrão. É minha oportunidade de ter um grande portfólio. E naquele momento ele entrou em contato comigo por indicação. E eu pensei, pelo menos eu paguei para trabalhar, mas agora vai ter uma indicação e isso vai fazer valer a pena. Então, agendamos uma reunião, eu pedi uma semana para quê? Maratonar vídeo na internet. Como fazer uma reunião? Como conduzir? Como me vestir? Tinha vários comos. Mas as informações, muitas vezes, elas eram contraditórias uma com a outra. Tenha muita autoridade, demonstre a sua técnica. Daí ele vai te contratar. Estabeleça um nicho. Que nicho? Estou me formando, nem tenho nicho, eu só quero um projeto, esse pode ser esse, tá bom. E aí, li tudo aquilo e pensei, bom, vou fazer o melhor que eu tenho com as ferramentas que eu tenho nesse momento.
Chegou o dia da reunião, eu estava insegura internamente. Como eu devo conduzir um cliente nesse momento? Eu amanheci, era um cliente fora daquela minha zona de conforto atual, era um cliente novo, então eu amanheci insegura pensando, como agir nessa reunião? Eu me lembro que eu abri a porta do roupeiro e pensei, o que eu vou vestir? Na dúvida, vai tudo preto e tá tudo certo. Fui, cheguei, ele abriu a porta e ele era aquele cliente padrão bem autoritário, sabe? Sabe aquelas pessoas sérias, assim, de porte alto? Aí ele abriu a porta, a gente se apresentou e ele me disse, na verdade, eu tô pensando em nem contratar arquiteto. Tô pensando em fazer sozinho por conta. Mas sabe como é? Meu primo te indicou, disse que foi muito bom ter a tua presença lá na obra e tal. Mas bem na verdade, eu tô pensando em fazer sozinho. Porque como tu pode ver, apartamento cru, gente, na planta, tudo por fazer. É quase nada que tem para fazer aqui. Mas é ou não é que essa realidade acontece, gente? Não é só comigo, né? Aí, apartamento cru na planta. E ele disse assim, na verdade, eu preciso de algumas ideias, algumas dicas. Queria ver o que tu pode me ajudar. E eu, claro, estou à disposição. E começou a consultoria grátis, 0800. Começou ele lá, perguntar sobre a adega, faz muitos anos, eu não me lembro exatamente todos os detalhes, mas começou uma sequência de 5, 6 perguntas, onde eu me lembrei, seja técnica, demonstre conhecimento. Aí eu pensei, eu preciso mostrar para ele que comigo vai ser muito melhor, que comigo eu tenho ferramentas técnicas capazes de mostrar para ele que eu vou fazer diferente. Usei termos técnicos, demonstrei conhecimento, falei, dei várias dicas, inúmeras dicas. E aí, daqui a pouco, já tinham se passado mais ou menos uns 40 minutos, e ele disse, para mim tá tudo certo, era isso que eu precisava saber, e eu gostaria de apresentar, importante, a minha metodologia de trabalho. Eu tinha lido muito sobre isso. Apresente sua metodologia de trabalho. Estava eu com o tablet na mão, agora eu vou apresentar minha metodologia de trabalho. Ele, vai rápido, porque eu tô com horário. E eu, tá bom, mas pelo menos me deu a oportunidade de falar. Ótimo, apresentei rapidamente, acabei engolindo as palavras, apresentei rapidinho ali toda a minha metodologia de trabalho, dei tchau, fui para casa, pensei, olha, dentro de tudo que eu li até o momento, acho até que eu me saí bem. Demonstrei técnica, demonstrei conhecimento, acho que não passei insegurança para ele, acho que tá tudo certo. Fui para casa, fiz a proposta de valores ali para enviar. Também tinha aquela questão, né? Cobre por hora. Aí eu fiquei naquelas, né? Não fazia ideia quantas horas eu levava para fazer um projeto de 100 metros quadrados. Então eu meio que chutei um número e tal. Fiz o PDF bonitinho ali, mandei para o cliente e fiquei esperando o retorno. Ele levou mais ou menos uns 20 minutos para me responder, que para mim foram uns 10 dias úteis. Fiquei esperando. Naqueles 20 minutos, deu tempo de eu pensar umas 10 vezes se o que eu tinha cobrado estava bom, caro, barato, ruim, médio. Mas foi. Mandei a proposta, enviei. E aí veio a resposta. Eu vou ler a resposta que ele me mandou, mas eu vou ler com um tom que eu li. Porque só 7% da nossa comunicação são as palavras propriamente ditas. Hoje eu sei disso. 38% é o tom de voz, que é o que eu vou dar agora com a minha noção. E o restante é a linguagem corporal. Por isso que dá tanta confusão no WhatsApp, gente. Boa noite, Letícia. Então você está cobrando R$7.000 só para fazer um projeto de um apartamento? Entendo que você diz que vai acompanhar, mas ainda assim o preço que você está cobrando é um verdadeiro absurdo. Impossível. Tava caro, né, gente? Hoje a gente ri de tudo isso. Naquele momento, essa mensagem foi como um balde de água fria em cima de mim. Me fez questionar tantas coisas, gente. Será que a nossa profissão está assim tão desvalorizada que R$7.000 para meses de envolvimento, que na época eu não sabia nem cobrar, né, gente? Início de carreira. Meses de envolvimento. R$7.000 é caro, então não dá para viver de arquitetura? Ou será que eu me saí tão mal na reunião a ponto de receber essa resposta? O que eu fiz de errado? Eu não fazia ideia. E isso me deixou perdida. Me questionei, inclusive, se
vale a pena fazer reunião com o cliente antes ou é melhor só, de repente, mandar as propostas e quem fechar, fechou? E os meses seguintes foram muito mais difíceis. Aquela confiança que eu tinha quando eu me formei, ela foi por água abaixo. E eu realmente pensei em desistir de tudo, mandei um monte de currículo, não sabia o que fazer, me senti perdida, me senti, assim, realmente frustrada com tudo isso. E aí, parece que quando tá tudo horrível, né, gente, que a gente não tem mais esperança, normalmente surge uma luz no fim do túnel, né? A minha luz no fim do túnel foi uma conversa com os meus pais sobre um treinamento de imersão que eles haviam feito. E eu perguntei para eles, vocês acham que no momento que eu tô pode ser útil para mim fazer essa imersão? Eles, claro, era uma imersão em desenvolvimento e liderança pessoal com programação neurolinguística. Eu fui. Naquele treinamento ele foi transformador. Eu me deparei com um mundo que eu não fazia ideia que existia. E eu me deparei com um mundo de possibilidades. Eu saí das cinzas e ressurgi. Retomei minha confiança. Aquela confiança que eu tinha quando eu me formei, eu retomei. E eu fiquei novamente motivada a viver de arquitetura. Só como uma boa CDF, não me bastava ter vivido. Eu queria aprender mais sobre isso. Então, eu comecei a maratonar. Eu saí desse treinamento, eu li um livro chamado Lei do Triunfo, desse tamanho. Maravilhoso. E dali começaram várias formações. Negociação e vendas foi a primeira. O primeiro passo que eu fiz foi transformar as minhas negociações. E dali por diante, todo o meu escritório começou a se transformar. E mais do que isso, eu passei a fazer uma reunião com outro perfil. Eu acordo para uma reunião super feliz e motivada porque eu tenho as ferramentas. Eu sei como eu vou agir com o cliente, independente do tipo e do perfil que ele tiver. E eu sei o que vestir, eu sei como me portar, eu tenho todas as ferramentas nas minhas mãos. E eu sei que boa parte das minhas reuniões geram fechamentos. Cobrando, óbvio, nada perto disso, senão não estava nem para sobreviver. E o que eu vou fazer agora é compartilhar um pouquinho com vocês de inúmeras coisas que eu transformei em várias etapas do escritório, 6 estratégias que eu modifiquei completamente nas minhas reuniões e que mudaram completamente os meus resultados. Número 1. Segurança não é sobre o que você tenta demonstrar, mas o que você realmente está sentindo. Não adianta a gente estar com aquele medo interno, aquele segurança interna e usar uma máscara de segurança. E querer tentar demonstrar que tu é, por exemplo, do mesmo nível financeiro do cliente, que tu está igual ao cliente. Nós precisamos realmente sentir uma segurança verdadeira dentro de nós. E isso precisa ser trabalhado. E eu acredito muito que o que faz a gente ter segurança de verdade é ter ferramentas nas mãos. Porque as ferramentas e saber como agir faz com que tu se sinta realmente seguro. Quando no fundo tu não sabe, eu vou para cá, eu vou para lá, eu ajo assim, eu faço isso, eu faço aquilo, tu se sente perdido. Todos nós somos vendedores. Eu não sei o que vem na cabeça de vocês quando falam em vendedor. Mas naquela época, quando falava em vendedor, vinha junto a palavra fuja. Eu pensava naquele cara chato, cri-cri, que queria me manipular para comprar uma coisa que eu não precisava. E a primeira coisa que eu percebi é, todos nós somos vendedores. Ou nós estamos vendendo uma ideia, ou nós estamos vendendo um produto, ou nós estamos vendendo um serviço. Mas nós precisamos entender que somos sim vendedores. Arquitetos e designers, a gente vende o tempo inteiro. Primeiro a gente vende um produto ou um serviço. Depois a gente precisa vender nossas ideias para convencer o cliente que o que a gente está propondo é legal. Senão não vai adiantar nada. Depois a gente tem que vender os produtos dos nossos fornecedores. Então, por quê? Vendendo os produtos dos nossos fornecedores, tudo vai fluir melhor, não é mesmo? Então, nós vendemos o tempo inteiro. Mas, normalmente, nunca aprendemos absolutamente nada sobre vendas. Não existe, pelo menos na minha faculdade, não existia cadeira sobre vendas, nada sobre vendas. E eu pensava assim, eu era só arquiteta. Quando eu aprendi a ser vendedora de verdade, o jogo mudou. E a verdade é que negociar é muito diferente de manipular. Negociar é entender que um cliente tem uma necessidade e tu vai vir e vai trazer a solução de uma necessidade. Tu vai ajudar ele a conquistar isso e vai formar um elo de confiança. Eu gosto muito dessa frase. Você pode conseguir tudo aquilo que quiser na vida,
se ajudar outras pessoas a conseguirem o que elas querem. Essa é uma das minhas favoritas, tá, gente? Se for para levar só uma coisa daqui, leva isso que, olha, já dá para mudar muita coisa. Quem faz as perguntas é quem realmente está conduzindo uma reunião. Quando vocês tiverem dúvida sobre quem está conduzindo, pensem, quem está fazendo as perguntas? Naquela primeira reunião eu só respondi. Eu fui totalmente conduzida pelo cliente. Eu não conduzi o processo. E mais do que isso, o poder das perguntas, se vocês descobrirem o poder que tem de fazer as perguntas certas, transforma totalmente o jogo. E tem muita ferramenta para isso. Silêncio, por favor. Você não convence ninguém dizendo. Você convence perguntando. Pensem muito sobre isso. E isso mudou completamente. Se eu tivesse, talvez, feito as perguntas certas naquela reunião e entendido as dores dos meus clientes, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, o jogo teria mudado completamente. Essa também é ótima. Eu falei das perguntas, mas é que essa eu separei assim porque é um fato verificável. Se você se comunica igual com todas as pessoas, você se comunica mal. Pensem comigo. Cada pessoa tem um padrão de comunicação e de comportamento. A grande verdade é que nós, pela ótica da neurociência, e já comprovado cientificamente, nós acreditamos que os certos são pessoas mais parecidas conosco. Isso é falar lá com o inconsciente da pessoa mesmo. Quando a gente se comunica da mesma forma com todo mundo, a gente tem o nosso padrão. Aí pensem, no mesmo dia, muitas vezes, a gente atende aquele casal, que é aquele casal boa praça amigável. Pô, e aí, vamos fazer um projeto e tal. É uma comunicação. Daqui a pouco a gente está atendendo a senhorinha que fala bem devagarinho e se comunica de outra forma completamente diferente. Dá para falar do mesmo jeito que a gente se comunicou com um casal boa praça? O cliente, aquele mega autoritário, como eu atendi lá no começo, dá para tentar ser simpático e forçar uma amizade com uma pessoa que tem uma postura autoritária? Se tu fizer isso, tu perde a venda na hora. E deixa escapar sem nem ter aberto a tua boca. Porque conecte com as dores do seu cliente. A gente acredita que é só técnica, né? Só racional. E a grande verdade é que é muito mais profundo do que isso. Pensem comigo. Não sei se faz sentido para vocês, mas no momento que um cliente te chama para uma reunião, ainda que ele esteja com a tendência de fazer um projeto sem arquiteto, se ele chamou um arquiteto, alguma dor ele tem. Alguma coisa está fazendo ele ficar ali pensando, com medo, com receio, ou são os fornecedores, ou é a obra. Senão ele não tinha nem chamado, ele tinha feito sozinho e pronto. Se eu tivesse descoberto a dor no meu cliente, me comunicado no padrão dele, feito as perguntas certas, eu tinha descoberto por que ele estava me chamando. E aí eu teria sido a salvadora do problema dele. E como uma salvadora do problema dele, talvez eu fosse a única opção. Talvez ele, inclusive, pagasse mais caro e não achasse caro. Por quê? Isso aí está comprovado cientificamente, tá, gente? As nossas emoções comandam as nossas decisões. Tem um médico que eu sou fã, que é neurocientista, que é o Antônio Damasio, além do meu marido, tá? Desculpa, tá? Mas é que é o Antônio Damasio. Ele escreveu um livro que é O Erro de Descartes. Vocês já devem ter ouvido aquela frase, penso, logo existo. E ele escreveu um livro que é O Erro de Descartes. Ele corrigiu a frase do Descartes. Ele disse, sinto, logo existo. Já está comprovado cientificamente que as nossas decisões são emocionais. Depois, o nosso consciente racional faz o quê? Justifica para nós. Sabe quando a gente vai naquela loja, veste aquela roupa maravilhosa que custa 30% a mais do que a gente queria pagar, mas ela vestiu tão bem que ela vendeu autoestima, que ela vendeu segurança, mas com essa roupa, automaticamente a gente já está justificando. Mas o tecido tu vê, ó, o tecido é bom, vale a pena. E quando tu vai contar para alguém, tu já dá todas as justificativas. Comprei, mas tu vê até que pelo tecido, pelo que vestiu, tá até barato. Então a gente se convence. O nosso racional ajuda nas justificativas, mas as nossas decisões são emocionais. Isso também acontece, por exemplo, quando meu marido e meu pai compraram um Play 5 pro Thales com menos de 1 ano. Claro!
Pensem muito sobre isso, gente. E aí, nisso eu... Vamos passar mais um, por favor. Isso é muito importante, gente. Só 5% da nossa mente é consciente racional. 95%, está vendo esse iceberg aqui? 95% são nossas crenças, nossas memórias, nossos valores. Tudo aquilo que a gente tem muitas vezes marcou na nossa vida e a gente nem lembra. E as nossas decisões muitas vezes estão tomadas aqui embaixo. Mas a gente manda mensagens para as outras pessoas o tempo inteiro. Existem filtros de comportamento e nós mandamos mensagens para as outras pessoas muitas vezes sem querer. Às vezes a gente não quer estar demonstrando algo, mas acabou demonstrando sem querer e perdeu uma venda, perdeu uma negociação. Porque está pensando ali no técnico, no racional. Às vezes, inclusive, sendo técnico demais, tu pode, inclusive, passar uma má impressão de distanciamento, dependendo com quem e como você está se comunicando. E é por isso que a neurociência nas negociações é muito poderosa. Eu digo que ela é a peça-chave no jogo dos negócios. A gente precisa entender como funciona a nossa mente, como funciona a mente humana, para conseguir ter interações assertivas com os nossos clientes. E eu falei muito de negociações aqui, mas eu também falei de vendas. E quando eu falo de venda, por exemplo, de projeto e assertividade, isso é fundamental. Se nós fôssemos, por exemplo, médicos, a gente poderia pedir um exame quando um cliente vem e fala um briefing para nós. Mas nós não somos. Nós não temos como pedir um exame para ver se o que ele está falando naquele 7% em palavras significa aquilo. Por isso que se a gente aplica ferramentas certas, a gente reduz drasticamente a alteração de projeto. A gente precisa entender o que está passando lá dentro. Porque vocês percebem, não sei se faz sentido para vocês, mas entre o que a gente pensa e sente até o que a gente comunica, tem um trajeto enorme. Esses dias, por exemplo, eu tenho sido chamada bastante para entrevistas, coisas assim. Esses dias eu fui chamada para entrevista de um podcast e ele me chamou para um café antes para conversar. Eu entendi que como eu seria entrevistada, quem faria mais perguntas antes para mim seria ele, mas na verdade isso não aconteceu e eu acabei conduzindo um pouco para a gente ter assunto. E eu perguntava alguma coisa sobre ele e ele se empolgava e falava um monte da vida dele. Quando ele ia perguntar de volta para mim, ele pegava o celular e dizia assim, só tô resolvendo um negocinho aqui, mas eu já presto atenção no que você está dizendo, tá? Ainda bem que eu trabalho com inteligência emocional. Mas o que eu me senti? Me senti desconfortável, tá? Ele tá me chamando, mas ele tá mais se importando com o ego dele do que com a minha situação, o que ele vai conversar comigo e tudo mais. Mas eu me comuniquei com ele, que eu me senti desconfortável, não, segui naturalmente, fiz toda a entrevista. Nada se falou. Um dia ele me chamou novamente para uma entrevista. Eu não fui, digo, não gosto muito dele, sabe? Não fecha, acho que o posicionamento não tá legal. Então vocês percebem que muitas vezes, talvez um gesto que ele fez inconscientemente, porque ele não entendia dessas ferramentas, um gesto inconsciente pode acabar com um vínculo, com uma negociação, e muito provavelmente você nem sabe por quê. Só acha que eu fiz nada errado, tá tudo certo. Deve ter sido algum imprevisto e deu. Quero que vocês deem uma olhada nessa tela que eu passei para vocês, porque neurociência é um assunto que os gigantes mundiais estão falando. As maiores marcas do mundo, elas estão investindo pesado. O McDonald's ele fez uma enorme campanha recentemente, colocando aquelas toucas para entender o que as pessoas estavam pensando e processando o cérebro para fazer uma campanha de fome de Mac. E eu separei um vídeo para vocês para mostrar como a Nike... Pensem comigo, o que a Nike vende? Artigos esportivos, camiseta, tênis. Como que ela vende para vocês? Como que ela se conecta com o cliente dele, independente com quem seja? Vamos ver se é técnico. Eu vou passar para vocês. If people say your dreams are crazy, if they laugh at what you think you can do, good. Stay that way. Because what non-believers fail to understand is that calling a dream crazy is not an insult. It's a compliment. Don't try to be the fastest runner in your school or the fastest in the world. Be the fastest ever.
Don't picture yourself wearing OBJ's jersey. Picture OBJ wearing yours. Don't settle for homecoming queen or linebacker. Do both. Lose 120 pounds and become an Iron Man after beating a brain tumor. Don't believe you have to be like anybody to be somebody. If you're born a refugee, don't let it stop you from playing soccer for the national team at age 16. Don't become the best basketball player on the planet. Be bigger than basketball. Believe in something, even if it means sacrificing everything. When they talk about the greatest team in the history of the sport, make sure it's your team. If you have only one hand, don't just watch football. Play it at the highest level. And if you're a girl from Compton, don't just become a tennis player. Become the greatest athlete ever. Yeah, that's more like it. So don't ask if your dreams are crazy. Ask if they're crazy enough. Dá pra perceber que é só conexão emocional. Não é à toa, né, gente? A gente tem que parar para ver o que os maiores fazem e trazer para a nossa realidade. E estudando neurociência, eu percebi o quanto as conexões emocionais elas pesam. E aí eu pergunto, o que faz um cliente escolher você? Tanta gente dizendo por aí que tem que ser muito técnico, que tem que ser um nicho, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo. Técnica, 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 racional, racional, racional. Mas eu não sei se inconscientemente vocês já não perceberam que muitas vezes vocês fazem uma reunião e aí parece que fechou tudo, a reunião fluiu perfeitamente, teve uma conexão emocional e aí fecha a venda. Ou às vezes ficou aquela coisa meio desconfortável e aí não fecha. Por quê? As emoções comandam, os vínculos comandam. Mas tem muita ferramenta que faz com que seja possível tomar o controle disso. Não ficar só à mercê de encontrar alguém que bateu o santo e agora fechou. Não, tem ferramenta para isso. Por quê, gente? A programação neurolinguística, o que ela faz? O nosso cérebro ele funciona por padrões. Seria muito difícil se a gente precisasse entender como cada pessoa única no mundo funciona. E o que ela faz pela gente? Ela criou inúmeros tipos de padrões de linguagem, de comportamento que facilitam para a gente identificar qual é a linguagem, qual é o padrão de comportamento daquele cliente para te dar ferramentas de como agir com aquele cliente. Então, por quê? Entre o que sentimos e comunicamos ao universo a ser explorado. Passa mais um. Eu separei essa imagem aqui de expressões porque, para mim, eu fiquei muito surpresa quando eu descobri que a expressão é a primeira coisa que acontece. A gente recebe um estímulo e nós fazemos uma expressão, nem que seja uma microexpressão. Se alguém já viu Lie to Me, temos alguns de série aqui. Para quem não sabe, é uma série que eles identificam as microexpressões para entender se a pessoa está mentindo ou não está mentindo. Então, essas microexpressões, elas mandam um comando para o nosso cérebro que faz a gente identificar alguma coisa. Não me senti bem, não gostei, gostei. Nosso racional trabalha em cima daquilo que a gente sentiu e a gente formula algo para comunicar. Mas vocês percebem que muitas vezes a gente comunica coisas que não são exatamente o que a gente está sentindo, até por uma questão social. E aí a gente acredita, mostramos uma imagem para o cliente. Ele disse, gostei. A gente já anota lá feliz, gostou. Show, vou fazer assim. Ele falou, gostei, mas muitas vezes, gostei, mas não foi tanto, mas não vou dizer para não desagradar, para cá, para lá. Vocês percebem que se a gente ficar em 7% de palavras da comunicação, gente, ficha de briefing só escrita enviada para o cliente não funciona. É 7%, é um papel ali que vale 7%. O resto todo tu perdeu. E 5% do racional, ele falou que gostou, então ele gostou, tá tudo certo. Não, gente, a gente precisa entender o que está por trás do que eles dizem. Por trás do que eles dizem tem muito mais informação do que o que é dito em palavras. E para isso,
a PNL e a neurociência nos trazem ferramentas poderosas. Por isso que eu tanto me apaixonei por esse meio e fui entendendo isso e desvendando. E o grande perigo do racional é que leva a mal-entendidos. Por exemplo, imaginem aí na mente de vocês um balão. Talvez tem gente que imaginou um balão daqueles de passeio, ou outras pessoas imaginaram um balão daqueles de conversa, de história em quadrinhos, ou outras pessoas talvez imaginaram um balão de aniversário. Teve mais algum tipo de balão aqui? Não? Se a gente fala só balão, anota balão, mas não era esse balão que eu tinha imaginado. Por isso, a gente precisa entender. Não é só palavra, não é só racional. Eu adoro essa frase do Bill Gates, por isso que eu separei. Seus clientes menos satisfeitos são a sua maior fonte de aprendizado. Muita gente diz aí que o mundo é perfeito, o universo é perfeito, tu vai ter clientes perfeitos e viver uma história perfeita de vida que não existe, gente. Não é assim que funciona. Nós trabalhamos com pessoas. Quando nós trabalhamos com pessoas, vai ter o cliente que era ótimo no projeto e do nada surtou na obra. Faz parte. Tu tem que saber conduzir ele quando ele surtar na obra e tá tudo bem. E eu acredito muito que as experiências valem muito, sabe? Entre experiência e autoridade, eu voto na experiência. Eu vejo que hoje se fala muito em autoridade. Tu tem que ser o bambambam, o arquiteto lá que todo mundo vai te contratar porque tu é famoso. Mas se tu for famoso, o cliente chegar na tua porta e tu der um péssimo atendimento, ele não te indica mais para ninguém e vira aquela vida de Instagram maravilhosa, mas que não existe. A experiência, ela vale muito. E o que eu fiz ao longo desses anos foi pegar técnicas da programação neurolinguística, trazer para o nosso mundo real e ir colocando nas experiências também quando alguma coisa saía do prumo e dava errado. E vai dar. Aí, do nada, uma foto de Veneza. Gente, eu vou contar um perrengue de viagem que eu tive dos grandes. Estava eu num tour pela Itália, em família, lindamente, e um dos últimos destinos era Veneza. Concordam comigo que gostar ou não gostar é uma questão muito subjetiva, mas concordam comigo que Veneza é um lugar único no mundo, não tem nada igual. Não existe uma cidade que tu anda assim, com esse visual e tal, é única. Então, incluímos nós, no nosso roteiro, uma ida a Veneza. A gente foi em agosto. Quem já foi em agosto para a Europa aqui? É escaldante, gente. Quem não foi, acredite. E lota muito. Então, o que acontece? Em Veneza mesmo não tinha hospedagem disponível. A gente decidiu de última hora. E nós ficamos em Mestre. Mestre é uma cidade vizinha como se fosse Novo Hamburgo em relação a Veneza. Para isso, para chegar em Veneza, tinha que pegar um trem. Mas para nós, tranquilo, nós já andamos de trem por tudo que é lugar da Itália, tá tudo certo, é o último destino, é Barbada. A gente pega um trem, chega até Veneza, tudo certo. Chegamos, compramos o ticket, entramos no trem. E enquanto andávamos, surgiu, desse tamanho, aqueles seguranças italianos, assim, dizendo para nós, no parlatório italiano, algo que demorou para a gente entender, mas que a gente estava tomando uma multa de 90 euros por pessoa, porque nós não havíamos validado o ticket. Mas nós compramos o ticket. Não, mas vocês não validaram o ticket. Mas até a gente entender isso, acreditem, não foi muito fácil. Pagamos 90 euros de multa por pessoa, o que fez com que uma expressão muito positiva do caminho de Veneza se transformasse rapidamente numa expressão muito negativa. Nós fomos frustrados até Veneza, chegamos, compramos um ticket do barco e de volta. Fizemos o nosso tour na cidade, achamos nada demais, talvez pelo nosso filtro já muito negativo do que a gente já tinha passado, então, olhando assim, tá, nada demais, vamos voltar para casa. Cadê o ticket do barco da volta? Tínhamos perdido. Compra outro ticket, vai atrás para comprar outro ticket, ok. Pega o ticket do barco. Chega no trem de volta. Qual trem pegaremos? Não tinha informação nenhuma. Fomos nós, novamente, falar com o italiano, super simpático, disse assim, é esse aqui mesmo, entra. Eu, tá, tô entrando, já fui. Entramos e a gente olhou no mapa, tá, tem uma parada aqui, tem outra um pouco antes.
E, bom, essa pouco antes, em Mestre, ela vai ficar 2 quilômetros. A gente andou só 2 quadras do hotel, não pode ser, vamos descer na próxima, ok. Chegamos lá, nossa parada, não era nossa parada, primeira parada, todo mundo do trem desceu. Aquilo nos causou um certo mal-estar, sabe, gente? Porque quando todo mundo do trem desce, só sobra tudo, pensa assim, talvez eu devesse ter descido. É o efeito manada, sabe? E eu me lembro a gente olhando o celular e o meu pai disse assim, tá, ele só não pode virar à direita. Se for reto, vai parar na próxima, que a gente desceu, tudo certo. Talvez para as outras pessoas fosse mais perto de parada mesmo. Ele dobrou à direita. Ele não só dobrou à direita, como eu descobri que ele realmente era um trem de alta velocidade. Porque a partir dali, ele pegou uma velocidade e todas as paradas foram indo embora. 1, 2, 3, 4. Eu e a mãe, a gente já estava na porta, pedindo pelo amor de Deus para descer. Aí o pai disse assim, sentem para vocês não irem presas. Porque já tá ruim o negócio. Tudo bem. Conseguimos parar e descer a 60 quilômetros de casa e pegar o último trem de volta, com sorte, gente. O último trem de volta para Mestre. Chegamos, entramos. Pensem se a gente gosta de Veneza. Pensem se a gente cogita voltar para Veneza, gente. Não, nem passa pela nossa cabeça, garanto para vocês. Mas talvez, se tivesse mais informação, se a condução tivesse sido diferente. É por isso que eu digo, experiência sempre ganha de autoridade. Não importa se é a cidade mais maravilhosa do mundo, a experiência foi ruim para o cliente, não volta mais. Isso acontece com restaurante, acontece com tantas coisas da vida da gente. Vocês devem lembrar agora na cabeça de vocês inúmeras situações já onde vocês tinham uma expectativa que seria maravilhoso e a experiência foi péssima. Isso me faz lembrar de uma história que aconteceu comigo com clientes. Casal, liga para mim. Queremos ir no teu escritório conversar contigo. É possível? É possível. Abro a porta, recebo um casal. Projetinho meia boca de um projeto arquitetônico de uma casa de 500 metros quadrados, alto padrão, bem meia boca, vindos de um outro arquiteto, que obviamente eu não vou citar o nome, mas altamente renomado aqui no nosso meio. Frustrados. Mas o que realmente me chamou a atenção, gente, foi a pergunta que ela me fez. Não, eu vim aqui não é para te fazer um projeto novo. Eu vim aqui porque eu quero que tu me responda a seguinte pergunta. Quais cadeiras eu devo me matricular na arquitetura para eu mesma fazer meu próprio projeto? Ela era dentista, gente. E eu olhei assim e pensei assim, tá, essas pessoas estão precisando de uma assistência maior. Eu sentei com eles, conversei, entendi todas as dores, entendi o que tinha acontecido, mas quais foram os problemas? Eu queria tanto um hall de entrada. E ele disse que não tem como fazer um hall de entrada, que era para eu pegar minhas pantufas e entrar pela lavanderia. Aí a gente pensa assim, não, gente, não pode ser. Não pode ser que um colega nosso fez isso, sabe? Pelo menos assim, não é os meus valores, não é a maneira que eu trabalho. Eu acredito que as pessoas também têm que se sentir realizadas, senão não compensa, sabe? E eu senti que eu precisava ajudar eles num novo projeto. Eu mostrei para eles, não, é possível fazer diferente. É possível uma outra experiência. Nós refizemos o projeto inteiro, não fazia sentido manter nada, nem a gente pode, eticamente falando, reformar o projeto dos outros. A gente fez um projeto inteiro do zero. Eles ficaram muito felizes, muito satisfeitos com aquele resultado. E aquilo me trouxe muita felicidade, alegria e propósito. A experiência sempre ganha da autoridade, gente. Mas eu entendo, eu confesso que eu entendo. Talvez eu, em um outro momento, se eu recebesse um cliente que veio de um arquiteto bambambam, me dizendo que teve uma má experiência, eu diria, pá, cliente problemático, não quero. Ex-arquiteto, bambambam, não deu conta, quem sou eu para dar? Às vezes a gente cria aqueles filtros e aqueles preconceitos. Foram clientes excelentes, mas eu entendo que são tantos desafios que a gente tem ao longo da nossa carreira. Muitas vezes a gente atende aquele cliente arrogante, autoritário, que nos humilha. Às vezes a gente atende clientes que são totalmente disruptivos, casais que brigam. São muitos desafios. Cliente indeciso que não faz a mínima ideia do que quer para o projeto. Como é que eu vou atender um cliente indeciso? Eu tenho um protocolo hoje no escritório para cliente indeciso, ele sai seguro e feliz. Mas o que a gente precisa entender é que, muitas vezes, os clientes mais difíceis são os que mais precisam de um profissional.
E nós precisamos aprender a trabalhar com os mais diversos perfis de clientes. Não dá para ficar esperando o príncipe encantado do cliente perfeito, que nunca vai ter problema nenhum na vida. Porque não é assim. As pessoas, elas, no mesmo cenário, elas têm sentimentos e sensações diferentes. Então, talvez um cliente que num cenário aqui está ótimo, no outro já muda completamente. E é por isso que essas ferramentas são tão poderosas. E é por isso que hoje eu quero mostrar algo totalmente diferente para vocês, que eu preparei com muito carinho. E eu vou mostrar o vídeo, depois eu falo um pouquinho mais. Ainda acredita que o maior desafio de um arquiteto é projetar? A verdadeira peça-chave está no domínio da mente humana. A neurociência nos revela que cada interação é uma dança complexa de neurônios e emoções. Como você transforma um simples desejo por um projeto em um laço inquebrável entre o cliente e o arquiteto? Através do poder da programação neurolinguística, o cliente se conecta emocionalmente com o projeto, possibilitando que você feche negócios com a certeza de um mestre. Acabe de vez com o retrabalho em projetos e reuniões intermináveis, pois agora você compreenderá o real funcionamento do subconsciente. Cada gesto, cada palavra, revelando desejos ocultos e necessidades reais, dominando estratégias precisas de entendimento e neuropersuasão do seu cliente. Imagine entender e dominar todas as emoções ao longo de cada etapa e ser capaz de transformar estresse em tranquilidade. Não só para os seus clientes, mas para você mesmo. E dentro dessa tranquilidade, inspirar e liderar de tal forma que todos ao seu redor sintam sua visão e energia. Prepare-se para uma transformação, não só em sua carreira, mas na forma como você vê o mundo. Nos dias 25 e 26 de abril, mergulhe na arquitetura de alta performance. Eu quero finalizar com um grande desejo. Isso, para mim, é um propósito. Eu acredito muito na nossa profissão e que ela realmente precisa ser valorizada. Mas quem valoriza a nossa profissão somos nós. Quando nós se unimos, quando nós entendemos que somos colegas e que se cada um de nós trouxer aquilo que tem de melhor e compartilhar, sozinho a gente não vence na vida, gente. Mas quando a gente se une, é possível sim ir muito, muito mais além. E esse treinamento vai trazer ferramentas poderosas que a gente utiliza no nosso escritório e que, independente de quantos anos vocês tenham de experiência, talvez vocês nunca tenham tido contato com absolutamente nada parecido. A grande verdade é que eu gostaria de ter tido algo assim, mas aqui no sul do país eu não conheço ninguém que faça nada parecido aplicado na arquitetura com neurociência. Então, espero muito ver vocês lá. Eu sei que tem gente que já está inscrito antes mesmo de ter lançado, que já sabia nos bastidores, mas termino hoje com um desejo profundo de que a nossa profissão fique cada dia mais valorizada. Muito obrigada.